Oferecimento do programa Destaque Imobiliário. Cresce Rio Grande do Norte. Na hora de comprar, vender ou alugar, procure um corretor de imóveis regularizado. Contrel Construções. More bem aqui, nas casas da Contrel. Disque 3062-3094. Repete, Indústria de Comunicação Visual em Mossoró. Ligue 3316-0032. A qualidade que repete. Moura do B. Conquiste o seu Moura do B nos melhores bairros de Natal. Boa noite, seja muito bem-vindo. No programa de hoje teremos entrevista ao vivo com o advogado especialista em direito imobiliário, Leonardo Salles, que abordará o assunto chamado inventário. Ainda hoje, nossa repórter Cádia Alves preparou uma matéria especial sobre condomínios, além dos nossos classificados imobiliários. Na frase do dia, há duas formas de enxergar a vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são milagres. Fernando Pessoa, está no ar o nosso programa Destaque Imobiliário. Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal, aqui é a sua casa, TV Metropolitano, através do programa Destaque Imobiliário. Estamos aí propagando a boa informação desse cenário imobiliário que é tudo, né, gente? É arquitetura, construção civil, é mercado imobiliário, é construção, é avanço, é emprego, é receita, é negócio, é vendas, é comportamento, é um estado de espírito. Então, seja muito bem-vindo a esse universo do mercado imobiliário chamado Destaque Imobiliário. O nome já diz tudo, destacando os agentes que compõem o mercado imobiliário, os agentes que participam dessa cadeia, dessa indústria limpa que é a construção civil. Então seja muito bem-vindo, lembrando que toda terça-feira nosso programa é ao vivo a partir das 7h30, mas durante a semana nós temos as reapresentações aqui na TV Metropolitano. Pode acessar nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Temos também o nosso WhatsApp, o Instagram e Facebook é Destaque Imobiliário, viu? E o meu é Davidson Neri. É só digitar Davidson Neri, procurar, curtir lá que você vai ter acompanhamento de todas as matérias e pautas discutidas e vinculadas aqui na TV Metropolitana no programa Destaque Imobiliário. O programa hoje, como sempre, está bem interessante. Olha, só quem já perdeu alguém próximo sabe o quanto a burocracia do processo de sucessão pode tornar tudo muito pior. Além da dor, às vezes tem que enfrentar um processo chamado inventário, que nada mais é do que um processo que sucede à morte, no qual se apura os bens, os direitos, as dívidas do falecido para chegar à herança líquida, o que é que será de fato transmitido aos herdeiros. Ele pode ocorrer de duas formas, o judicial ou extrajudicial, através dos cartórios. Para nos explicar com mais detalhe e propriedade, convidamos o advogado que representa toda a classe hoje no Dia do Advogado. Quero parabenizar todos que compõem a OAB, atuante do mercado imobiliário, inclusive advogado do Cresce também, o nosso amigo doutor Leonardo Salles. Seja muito bem-vindo. Grato, Davidson, pelo programa, né? Pelo convite ao programa. Bom, Leonardo, você aqui logo de cara foi convidado por essa missão tão árdua, que é falar de um assunto tão abrangente e delicado, na verdade, que é o inventário, que a gente, uma hora ou outra, vai estar passando por essa situação. Esse cenário, ele não é previsível, mas as pessoas vão passar em algum momento por um cenário de inventário, algum momento da sua vida. É inevitável, né, Davidson? É uma situação da natureza, da vida, né? Vai haver, todos nós vamos falecer um dia. E quando há bens, né? Quando a pessoa que falece deixa bens, há necessidade de se abrir um processo de inventário, quer seja ele, como você bem colocou, judicial ou extrajudicial, para que esses bens sejam transmitidos a seus herdeiros. Só através de um inventário, né, esses bens são transmitidos. Quando deixa bens, até que é
trabalhoso, mas é tranquilo. E quando se deixa dívida, precisa fazer inventário também? Não, necessariamente não. Não, necessariamente não. Quando há dívidas e não tem bens, não há o que se fazer, né? O credor, ele não tem como receber, porque a dívida, quando não deixa, o falecido não deixa bens, ele não tem como receber o seu crédito. Mas, se tem bens e deixou, ou bens, quer seja ele imóvel, ou móvel, ou dinheiro em conta, o credor, ele pode se habilitar no inventário, né? Ele habilita o seu crédito, né? Para poder receber, e o herdeiro vai responder pelo seu quinhão, a parte que lhe cabe e que ele responde. Né? E, na verdade, nessa composição, qual a parte que lhe cabe? Existe a viúva, se for casado, que a gente costuma chamar de viúva meieira, e tem os filhos que é dividido entre a metade entre eles, se forem 5, cada um tem 10%, por exemplo, do restante. Exatamente. Mais ou menos essa divisão? Davis, assim, e se aparecer filhos fora... Não, exatamente. Filho é filho, ele vai herdar sempre. Ou filho, como a gente chama, do natural do casamento, ou não, de uma relação extraconjugal, ele herda de qualquer forma. Mas assim, é muito específico. O inventário, o processo de inventário é muito específico. A gente fala aqui, eu vou conversar com você, uma questão genérica, geral, porque cada caso, no direito que a gente fala, cada caso é um caso. Então tem que ser observado na abertura do inventário aquela situação específica daquele falecido. Os seus herdeiros, se ele deixou testamento, se não deixou testamento. Então, assim, existem condições que têm que ser observadas. E para falar especificamente assim, tem que ter o caso concreto. Esse testamento, o cartório, no momento que ele é registrado a certidão de óbito, o cartório que prontifica, qualquer cartório do Brasil vai buscar esse testamento, como é que chega até a família? Não, é assim, como é que funciona? O inventário, ele só é aberto após o falecimento. O falecimento é que é o ponto inicial do inventário. Então, assim, quando a pessoa falece, os seus herdeiros é que abrem o processo de inventário, que hoje ele pode ser judicial, né? Quando ele é obrigatoriamente judicial, quando existem menores e incapazes, né? Quando o falecido deixa um testamento, ou quando os herdeiros não concordam na partilha. Mas também pode, numa casa, antecipar essa maioridade. Se tiver 17 anos, o pai quiser para Não, mas nesse caso de inventário, tendo menor ou incapaz para os atos da vida civil, esse inventário obrigatoriamente tem que correr no Poder Judiciário, ou seja, tem que ter uma ação judicial, certo? Obrigatoriamente. É o único caso que chama inventário tradicional. Ele obrigatoriamente tem que correr no Poder Judiciário. Emancipando resolve. Não, entendeu? Porque ele tem menor, ele é incapaz. Entendeu? Agora, após, por exemplo, se ele já está casado, se a pessoa casou, ele é emancipado, aí ele responde, mas não... Né? Exatamente, antes. Depois que ele faleceu, aí você... Exatamente. Se ele foi emancipado antes, sim, mas depois não, para responder, entendeu? Teve uma certa situação que eu, como corretor de imóveis, resolvi, antecipando ao inventário, com a cessão de direitos hereditários no cartório. Existe essa possibilidade? É uma prática normal? É considerado também um inventário essa certidão de direito hereditário, onde todos os inventariantes assinaram, concordando, para quando fosse concluído o inventário, aquela pessoa que comprou, adquiriu o imóvel, ela já teria o direito que era dos herdeiros. Exato. Foi transferido. É uma prática normal? Davidson. É uma preocupação que o corretor de imóveis deve ter, ou qualquer pessoa, né? Mas eu digo corretor porque... Mas foi feito todo o levantamento que a gente vai falar aqui, da ficha, das certidões. Exatamente. Foi feito dentro do cartório, todo o processo, mas para antecipar a finalização do inventário, foi feita essa cessão de direitos hereditários. O que é a cessão de direitos hereditários? Existe um processo de inventário tramitando, né? Existem bens. Aí vamos dizer que os herdeiros concordem na venda daquele bem, né? Está dentro do inventário. Exatamente. Justamente. Ou seja, tem que haver a concordância de todos os herdeiros. Essa é a preocupação que qualquer pessoa que for comprar um bem oriundo de um inventário tem que ter. Ou você compra, né, tendo a certeza que todos os herdeiros vão assinar essa cessão de direitos hereditários, ou então não vale a pena. Porque o que é a cessão de direitos hereditários? Eu, como herdeiro, certo? Cedo o meu quinhão que eu iria receber, né, para o trem, para uma outra pessoa. Então, basicamente, todos os herdeiros
precisam concordar nessa cessão de direitos hereditários. Por quê? Porque aquele que adquire aquele determinado bem, ao final do inventário, no formal de partilha, que é o documento pelo qual o juiz determina a divisão dos bens, ele, naquele formal de partilha, aquele bem que foi adquirido vai sair em nome dele para que ele vá no cartório e transfira a propriedade para o nome dele, entendeu? Eu conversava com você antes do programa, hoje, no dia de hoje, eu tenho uma cliente que a mãe faleceu e os 5 filhos precisam fazer inventário. Só que existe uma particularidade única. O nome da mãe, em todos os registros de todos os filhos, cada filho tem um nome de mãe com um registro diferente. Uma letra que veio a mais, uma letra que veio a menos. Então, eles estão no estado de travou e vão ter que regularizar o nome judicialmente. Eu até liguei para você para perguntar, porque naquela época o registro não tinha tanta compromisso e responsabilidade na hora do português escrito, que ninguém corrige, eu fico de boca abrida, né? E aí, eles vão ter que regularizar, não tem como provar que a mãe era mãe deles, sendo mãe deles, né? São situações, como você falou, de muita particularidade em cada caso. Exato. No caso específico que você citou, ela primeiro vai ter que entrar com a ação judicial para modificar o registro civil dos filhos, só após, e é um processo simples, não é um processo demorado, é um processo simples, só após é que ela vai poder, com a regularização dessas certidões de nascimento, aí quem já for casado vai ter que modificar a certidão de casamento, entendeu? Aí é assim que vai poder ser aberto o processo de inventário. E as certidões obrigatoriamente que compõem um inventário? Existe uma série de documentos exigidos para se abrir um inventário, quer seja ele judicial, quer seja ele extrajudicial, que é o que corre em cartório. Extrajudicial foi uma lei que saiu para facilitar o trâmite, ser mais rápido, né? Exato. Dá para sair em 60 dias, né? Exato. Ou menos. Davidson, assim, é bom deixar bem claro que em ambos os casos, a figura do advogado é essencial. A lei determina que seja um profissional que participe desse inventário. Quer seja ele na justiça, quer seja ele no cartório. Vai ter que fazer a petição. Vai ter que fazer a petição. Tem que ter um advogado, certo? Tem que ter um advogado, isso sempre. Os documentos necessários. Certidões negativas do falecido, RG, CPF, dos imóveis, as certidões dos imóveis, negativas dos imóveis, tudo isso compõe os documentos. Dos herdeiros também. Certidões de nascimento, os que forem casados, certidões de casamento, RG, CPF, tudo isso é necessário. E qual o documento principal no processo de inventário? Ou os documentos? São as comprovações, os documentos que comprovam a propriedade daqueles bens. No caso do imóvel, a escritura pública ou uma certidão de registro de ônus, né? Até porque tem que se preocupar com a questão de se aquele imóvel já está hipotecado, se tem alguma penhora correndo sobre aquele imóvel. São todas preocupações que tem que ser, o corretor tem que ter, a pessoa que vai comprar tem que ter. Olha, Leonardo, mais do que esse conhecimento técnico, tem que ter uma habilidade de lidar com gente. Eu, particularmente, trago essa pauta aqui porque o corretor de imóveis tem que estar preparado para tudo. E ano passado eu peguei um caso que teve que juntar mais de 20 pessoas, geralmente pessoas mais idosas. Aí você imagina todo o traquejo, todo o cuidado em explicar. Preparei uma apresentação no Data Show para juntar todo mundo, explicar, dividir, fazer um organograma familiar. Olha, para recolher todos os dados, digitar tudo, conferir. Inclusive, o cuidado na hora do pagamento do imóvel vendido, porque tem que estar bem claro quanto cada um ia receber, com a conta direitinho organizada, porque família, juntar um número grande de família, que antigamente as famílias eram numerosas, não é fácil. Lidar com as divergências e principalmente com dúvidas inerentes ao inventário que as pessoas querem resolver. Outras têm mais conhecimento, outras não têm, então é preciso que o corretor de imóveis ele não faça o papel do advogado. Ele tem um bom advogado para fazer a parceria, inclusive até mesmo o cliente traga um advogado dele, mas o corretor tem mais do que a obrigação de ter um conhecimento, de dialogar, de ter o entendimento do que está fazendo, de passar uma segurança para o cliente, de poder também comprar essa causa, porque às vezes o grande negócio depende muito desse conhecimento prévio. E esse conhecimento adquirido faz toda a diferença. Mas para falar sobre isso, nós estamos no oferecimento do Cresce Rio Grande do Norte, Contrel Construções, também a Moura do B e a Repete Design em Mossoró.
Vamos num breve intervalo comercial. Na volta, tem muito mais para você na tela do seu Destaque Imobiliário. Estamos chegando ao final de mais uma gestão com inúmeras conquistas para os profissionais corretores de imóveis. Reassumo o compromisso de continuar lutando e trabalhando incessantemente pela valorização da nossa categoria. Estou com a disposição renovada porque ainda temos muito a avançar. E juntos, de mãos dadas, construiremos um mercado imobiliário melhor para todos. Em Lagoa Nova, aproveite a infraestrutura e praticidade de um centro urbano. Uma região perfeita para viver ou instalar seu negócio. É o verbo conquistar no jeito Moura do B. Apartamentos com entrega ainda em 2015 e um empresarial pronto, localizado na principal via da cidade. Tudo com descontos de até R$150 mil. E tive pago. Visite nossa loja ou ligue 2010-0300. Promoção maluca imperdível repete. 100 cartazes por R$200, 500 cartões de visita R$50 e 1000 panfletos por R$300. Ou tudo por apenas R$500. Promoção maluca imperdível repete. Aproveite esta promoção para trocar seus impressos e acrescentar o 9º dígito. Conheça nossa sala VIP. Repete Indústria de Comunicação Visual. Endereço Galpão da Leste Oeste, 84-3316-0032. Você sabia que em Pau dos Ferros existe um maravilhoso lugar? Pizzaria e restaurante Água na Boca, o orgulho da gastronomia pauferrense. Na nossa casa você vai encontrar no almoço um variadíssimo self-service e para o jantar um delicioso à la carte com excelentes entradas, muitas pizzas, além de sobremesas genuínas, uma competente carta de vinhos e um delicioso café expresso. Para o happy hour, deliciosos petiscos, drinks e cervejas especiais. À sua disposição temos o espaço Sushi de quinta a domingo, sucesso absoluto. Pizzaria e restaurante Água na Boca, em Pau dos Ferros. Visite nossa página no Facebook e Instagram. Com a satisfação de receber os clientes em Parnamirim, o segundo ofício de notas, Cartório Paiva Amaral, prioriza o atendimento ágil e eficaz, com segurança jurídica, num ambiente moderno, climatizado e prazeroso, estrutura elaborada para oferecer conforto e agilidade num prédio amplo com acessibilidade, estacionamento, recepção, sala de espera, segurança, acesso à internet e equipe qualificada. Realizamos vários serviços como procurações, reconhecimento de firma, autenticações, protestos de títulos, nascimento, casamentos, escrituras públicas e muito mais. Venha conhecer nosso tabelionato. Segundo ofício de notas, Cartório Paiva Amaral, Rua Brigadeiro Souto, número 10, Boa Esperança, Parnamirim. Fone 3272-2312. Em Mossoró você encontra tudo para sua construção ou reforma na Casa do Construtor. Tintas em geral, material elétrico e hidráulico, ferragens, ferramentas e fechaduras, além de cimento, argamassa e muito mais. O melhor preço e variedade só aqui na Casa do Construtor. Rua Estudante Itaguaci Fernandes, número 200, Alto do Sumaré. Telefone 3312-7000. Seja bem-vindo ao seu programa Destaque Imobiliário. Estamos em nome de Moura do B, Contrel Construções, Repete Design e Cresce Rio Grande do Norte. Atenção, meu amigo telespectador! Olha, dia 29, no final do mês, no sábado, estaremos promovendo um treinamento de oratória, perdendo o medo de falar em público. Nesse caso, eu estou só no papel de produtor do evento. Está vindo um grande orador, sou o professor Sérgio Sobreira, que está vindo para fazer uma palestra domingo em Natal, na convenção de redes, na rede de supermercados Boa Esperança, no domingo, dia 30. E no sábado a gente vai aproveitar a vinda dele para esse evento e vamos explorar um pouquinho do saber, das habilidades, as técnicas, a expressão corporal, a preparação, o treinamento de ter uma boa performance sem falar em público, né? Geralmente existe algum bloqueio, que se você tem dificuldade, que você pode descobrir e você pode aperfeiçoar.
Professor Sérgio Sobreira nada mais é do que o membro da Academia Internacional de Oratória nos Estados Unidos, foi eleito em 2003 o melhor orador do Brasil, é palestrante com mais de 3 mil palestras em 20 anos de trajetória. Eu sou fã dele, na verdade, gosto, recomendo sempre, e para mim vai ser uma grande oportunidade de reciclagem, e eu estou também estendendo esse convite a você. As vagas serão limitadíssimas. Foi concedido o auditório do Cresce para que acontecesse esse evento. Lá é limitados, no máximo 70 pessoas. A taxa não é uma mensalidade, vai ser uma taxa de R$ 120 para os primeiros 70 interessados. Então vale a pena, direito a certificado, serão 4 horas de treinamento. Vou sair um orador preparado. Não, mas vai saber aonde você se encontra e o que você precisa fazer para melhorar. E possivelmente até tirar algum bloqueio que atrapalha a sua performance em falar em público. Mas falar em público não precisa ser um pregador, um orador, um apresentador. Falar em público é você apresentar uma proposta de venda, é você ter uma boa comunicação na hora de falar com alguém, é você ter um poder de persuasão, poder de convencimento, é você se expressar de uma maneira agradável. É você olhar no olho e ter segurança naquilo que você fala. Então, se você está interessado, pode entrar em contato conosco. Juninho, bota o WhatsApp aí, que é facinho a gente fazer a sua inscrição. Alguns advogados vão aderir a essa proposta, que eu acredito que é um fator positivo para o ofício do advogado. Corretor de imóveis nem se fala. Qualquer profissão é preciso se comunicar. Como já dizia o velho do saudoso Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende de outra forma diferente, né? Isso é falta de uma boa comunicação. Então, professor Sérgio Sobreira, grava esse nome aí, professor Sérgio Sobreira, melhor orador do Brasil, vai estar em Natal e vai dar essa colher de chá pra gente, essa oportunidade única. Primeira vez em Natal esse curso, apesar de ser rápido, mas muito eficiente e muito eficaz. Assim como você contratando um advogado para lhe auxiliar no processo de inventário. Esse nome é difícil, é complicado, todo mundo um dia vai ter que passar lá. Não tem como fugir, não tem escapatória. Mesmo você fazendo um testamento do seu... Eu digo que o meu patrimônio é muito grande, é um radinho de pilha, uma rede e um pote com água, né? Mas tem que fazer um testamento ou você vai ter que preparar o pessoal para enfrentar. Além da dor, tem um prazo de 60 dias, né? Tem. Para que você comece a dar entrada no inventário? A lei fala, né? O Código de Processo Civil estabelece o prazo de 60 dias para a abertura do inventário sob pena de uma multa, né? E essa multa é estabelecida, cada estado estabelece essa multa. Porém, assim, no cotidiano, na prática, pelo menos aqui no estado, o que é essa multa? Essa multa seria uma cobrança de um percentual, de 10% a 20% do ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, entendeu? Então, cada estado é responsável pela promulgação da lei, estabelecendo esse percentual. Esse tributo é estadual ou municipal? É estadual. Porque está no lugar do ITIB, né? Exatamente. O ITIB é para o município, quando está vivo, quando exatamente. morre. Quem fatura é o estado quando você morre. Exatamente. Você tem que pagar o ITCD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Essa multa é estabelecida em cima disso. Mas na prática, aqui no estado, realmente esse prazo, mesmo não sendo cumprido, não é estabelecido essa multa. Termos de custo de inventário, chega a uns 8% com tudo, aproximadamente? Deve ser muito variável, né? Custos de um inventário, o que uma pessoa ou uma família vai ter de custos. Ele vai ter as custas do processo, quer seja ele judicial ou cartório, e esse valor dessas custas ela é muito variável, é em cima do patrimônio, entendeu? Então, assim, geralmente percentuais e ela é variável. Quero fazer uma pergunta pessoal que veio agora. Se eu comprar ou comprei um imóvel e eu estou com esse imóvel mediante somente uma procuração pública, e esse... pessoa que passou a procuração para mim, ele chegou a falecer. Essa procuração me dá algum direito, dá algum respaldo? Qual o procedimento que eu preciso fazer? Davidson, a procuração ela só tem validade enquanto a pessoa que concedeu, que outorgou aqueles poderes, ela está viva. A partir do momento que ela falece, os poderes ali atribuídos a você, ela cessam com o falecimento da pessoa. Então, muita gente correndo risco de perder o seu patrimônio. Não é correndo risco. Qual é o cuidado de quem comprou um imóvel,
né, e não escriturou, né, não passou para o seu nome no cartório, e aquela pessoa que ele comprou veio a falecer, você pode abrir, se ele deixou herdeiros, se os herdeiros não abrirem o processo de inventário, você como adquirente daquele bem, você pode sim promover com a o procuração inventário. Já resolve tudo? Não, mas tem um com a contrato de procuração, compra e venda também, não, né? Exatamente. Veja bem, e a pessoa que adquiriu o imóvel, na época ele adquiriu a pessoa estava viva. Após a pessoa faleceu, né? Então ele vai querer escriturar. Ele só vai conseguir com o processo de inventário. É o que a gente chama de inventário negativo. Né? É uma ele forma vai ter que provar que... Não, ele vai ter que provar que adquiriu, que né? pagou, né? Mas geralmente você vai ter um recibo de compra, numa compra e venda, entendeu? Ou numa promessa de compra e venda. Você entra, se os herdeiros não entrarem, você entra com esse inventário. Você apresenta ao juiz, ou pode ser feito, o inventário negativo, esse tipo de inventário, ele pode ser judicial e ele também pode ser extrajudicial, pode ser por cartório. Você apresenta o documento, o contrato de compra e venda, você apresenta o recibo que você pagou, né? E você pede ao juiz ou ao cartório justamente isso, para poder você transferir a propriedade para o seu nome. Eu aproveitaria e deixaria uma dica aqui no ar, você pode até complementar. Antes de você comprar, é correto você pedir a certidão do imóvel. Então, se você fez o contrato de compra e venda, corre no cartório e registra a margem da matrícula desse imóvel, esse contrato, que ali está praticamente sacramentado. Deve ser uma preocupação que deve ser anterior a qualquer negócio imobiliário. Basta você ir em qualquer cartório, ou, no caso específico daquele bem que você quer adquirir, você vai lá no cartório e pede uma certidão de registro ou uma certidão de ônus, para saber se aquele imóvel pertence mesmo àquela pessoa que você está querendo adquirir e se não existe nenhum impedimento para aquela venda. Aconteça o quê? Uma penhora, uma hipoteca. Porque você corre o risco, o sonho da casa própria é geral hoje, né? Não só hoje, como já vem de anos. Então você investir, às vezes a pessoa economiza a vida toda, dedica a sua vida para adquirir um bem e naquele bem que você vai adquirir você sofre um prejuízo. Aquilo ali desestrutura, às vezes, uma família, entendeu? Então, assim, e você não tá lidando com coisas pequenas, valores baixos, né? Você pode estar adquirindo um imóvel de 100 mil reais, de 200, 300, 400 mil reais. Quer dizer, são valores não tão baixos, né? Você não está adquirindo um eletrodoméstico, são valores baixos que você tiver um prejuízo, não vai, às vezes, influenciar tanto no seu patrimônio, mas o imóvel não, aí você tem que ter um cuidado especial. A verdade é que nós somos mortais e ninguém prevê um acontecimento como esse, né? Exato. Quero aqui registrar, 2 amigos nossos mandaram aqui a mensagem, nosso amigo Dielson Costa disse que você não está convidado a fazer uma palestra no Cresce, você está intimado. O destaque é destaque, né? Ele ali caladinho no Cresce, veio para o destaque, já está ganhando notoriedade, viu? Já está comprometido em fazer uma palestra sobre inventário, viu? Ao vivo com o meu amigo Dielson. Olha, quem está aqui é o nosso amigo João Hernandes, o cara que está fazendo história na fiscalização do Rio Grande do Norte. O homem tem coragem, viu? É o caveira, é faca na caveira, João Hernandes. Eu estou preocupado demais com ele, mas ele já é uma pessoa madura, sabe o que faz, vai lá na fiscalização e atua mesmo. 2 ilustres amigos com um tema importantíssimo, parabéns. Obrigado, viu, João? Precisamos conversar, viu, meu amigo? Você é caveira, mas o mundo está muito caveira, viu? Mas a questão do inventário é extremamente importante, o corretor de imóveis tem que estar atento a isso. E nesse dia do advogado, Leonardo, você que é nosso amigo particular, a gente se encontra sempre no Cresce, é satisfatório ter você dando essa aula para a gente de inventário. Eu sei que o assunto não esgota, é muito abrangente, é muito particular. E o brasileiro também não é muito organizado, sempre vai precisar de um advogado para apoiar, às vezes numa situação mais complicada, quando o fato já aconteceu. Essa é a nossa realidade, infelizmente, ou felizmente para os advogados, né? Exato. Porque nós, como profissionais do mercado imobiliário, nós vendemos solução. Então eu digo a você, corretor de imóveis, se você avistar ou se chegar para você um problema, sorria. Essa é a grande oportunidade da sua vida, porque nós só temos valor se nós estivermos preparados para trazer uma solução para esse problema. O advogado só vende solução, o médico só vende solução. A questão é efeito dor e cura. Você está com dor, eu te dou a cura, passa o medicamento. Você que é enfermeira, você que é de qualquer ramo, seja fisioterapia, seja profissional autônomo, você que é empresário, gente, a nossa missão
é vender soluções. Agora, soluções saudáveis, verdadeiras, soluções éticas, corretas, dentro da lei, dentro do que é previsto do bem-estar do próximo, né? Então, parabéns pelo Dia do Advogado, você representando muito bem a todos que compõem o AB. Aproveito para mandar um abraço para o grande amigo Roberto Barroso, que nos dá o prazer da audiência lá em Mossoró, e os demais advogados que acompanham o nosso programa de Destaque Imobiliário. Eu peço só que a gente possa resumir nesse momento algumas dicas para o cliente e também para o corretor de imóveis, um resumo geral para que a gente possa finalizar esse nosso bate-papo com chave de ouro. Davidson, primeiramente para quem está assistindo em casa, né, que quer adquirir um imóvel, primeiro passo é buscar um corretor de imóveis inscrito no Conselho Regional do Corretor de Imóveis, que vai lhe dar segurança, esse profissional, que vai lhe atender a satisfatório. Se for um caso de inventário, ele vai buscar, lógico, um advogado. E um advogado de confiança, entendeu? Então, assim, há necessidade desses profissionais, né, o corretor de imóveis e o advogado, seja da confiança daquela pessoa, né? Porque nós somos profissionais liberais e a confiança é tudo para a nossa profissão, entendeu? Então, assim, se cercar de todos os cuidados para que aquele negócio jurídico se concretize da melhor forma para ele. E você só toma esses cuidados se você estiver cercado de profissionais competentes que vá lhe orientar para que aquele seu negócio se concretize e você não tenha nenhum dissabor, nenhum prejuízo. E aquela situação seja bom para ambas as partes, para quem está vendendo, para quem está adquirindo o seu imóvel. Então, é uma preocupação que eu deixo aqui, que tem que se ter, cercar-se de profissionais competentes para que você não tenha dor de cabeça. Evite problemas. Hoje em dia, você evita o problema. Muito obrigado, doutor Leonardo Salles. Sucesso, muita paz e que a gente possa aí desenvolver outras parcerias na área jurídica ligada ao nosso querido mercado